Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. E nesse momento, no culto de adoração, mesmo à distância, mas nós estamos louvando, adorando ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Deus pode estar abençoando grandemente a sua vida. Nós vamos orar nesse momento para a abertura do nosso culto nesta noite. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento, Senhor, na tua presença, Deus. Toma na tua mão cada um dos teus filhos, Deus bendito, onde estiver nesse momento. Que a tua graça o alcance, que o teu Espírito, Pai bondoso, possa estar falando ao nosso coração. Abençoa esse culto, ó Pai bondoso, cada pessoa que vai estar ouvindo a tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Então louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve
levantamos nossas vozes a Ti, Senhor, com louvor que agrada a Ti, Deus. Nós levantamos aleluia com gratidão, aleluia. Cante mais alto, Cante mais alto. Levanta um aleluia. Na presença do inimigo, Levanta um aleluia. mais alto que o ruído. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Como é bom estar na presença do nosso Deus, poder cantar louvores ao seu santo nome. Estamos aqui, queremos agora os irmãos atentos para nossas redes sociais. Aí passando, você está ouvindo aí, ou está vendo, você pode adentrar conosco aí agora, se inscrever, participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos agora passar para a parte infantil e a nossa querida tia Érica vai trazer uma mensagem muito especial para os nossas crianças nesse momento. Papai e mamãe, junte-se a eles aí próximo e oriente. Faça sempre o que digo. Continue ensinando seus filhos na continuação da mensagem. A tia Érica vai dar o início e você vai continuar o trabalho na vida deles. Que Deus abençoe. Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez juntinhos para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Nós vamos comparar a igreja com um bolo. Sim, com um bolo! Só de pensar nisso já me deu uma fominha. Vamos para a nossa receita? Esse bolo tem um sabor especial. É o bolo sabor igreja. Vamos lá? O primeiro ingrediente do bolo qual será? O ovo. Olha, aqui nós temos um ovo. Mas para colocar ele na nossa receita, a gente tem que tirar a casquinha dele, né? Porque se a gente não tirar a casquinha, a gente vai colocar ele lá no fundo. E quando a gente colocar os outros ingredientes, ele não vai se misturar. Porque a casquinha do ovo é durinha, né? Assim também, muitas pessoas têm a casquinha durinha, sabe? Aqui no coração. Então, às vezes elas têm o coração entristecido, a casquinha dura para Jesus. Mas Jesus entra na vida dessa pessoa e faz assim, ó. Abre a casquinha e coloca a pessoa dentro da igreja. E aí sabe o que acontece? Lá no final da receita você vai ver. Esse ovo vai se misturar com todos os outros ingredientes e vai ficar uma delícia. E o próximo ingrediente? Qual será o próximo ingrediente dessa receita deliciosa? A farinha. Vamos colocar a farinha então. A gente pega a farinha, 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aqui. A farinha tem gosto de quê? A farinha não tem gosto de nada. Não é gostoso não, gente. Sabe, a farinha me lembra aquelas pessoas que perdem a alegria de viver por algum motivo. Então a vida delas não tem mais sabor, não tem mais cor, a vida delas é triste. Mas aí elas encontram a Jesus. E Jesus coloca elas dentro da igreja. Assim, ó. E aí, elas começam a ganhar muita alegria, muito sabor. A sua vida tem mais cor. Porque Jesus alegra a nossa vida. E a igreja nos ajuda muito. Então vamos colocar aqui esses 2 ingredientes na nossa igreja. Qual será o próximo ingrediente? A manteiga. A manteiga. A manteiga, né, crianças? Ela é um pouco escorregadia. Então, pare para pensar um pouquinho. Você conhece alguém escorregadio? Aquela pessoa que você chama, que você convida para ir na igreja com você todo domingo, e aquela pessoa sempre dá uma desculpa. O meu cachorro morreu, eu tô com o dente doente, a minha avó não tá legal. São pessoas escorregadias igual a manteiga, né? Pois é.
Jesus, quando pega essas pessoas escorregadias, ó, coloca elas dentro da igreja. E aí, a manteiga, ela deixa a receita suculenta, deixa o bolo fofinho. E essas pessoas, quando estão dentro da igreja, elas fazem toda a diferença. Elas deixam a igreja muito mais suculenta, muito mais fofinha. Gente, já tá ficando legal essa massa de bolo, né? Próximo ingrediente. Açúcar. Vamos colocar então açúcar. Açúcar. Bom, o açúcar é um docinho, né? Tem pessoas que são assim, são um docinho, são um amorzinho, mas ainda não tem Jesus no coração. Será que só o açúcar faz bem para nossa saúde? Não, né? Fica faltando algo a mais. Açúcar dá dor de barriga, dá diabetes, dá dor no dente, dá verme. Pois é, só o açúcar não é o suficiente, né? Precisa de algo a mais, precisa de Jesus. Por isso Jesus pega essas pessoas que são um docinho, que são um açúcar, e colocam dentro da igreja. E essas pessoas fazem toda a diferença. Elas adoçam o lugar onde elas estão, porque elas são pessoas maravilhosas e agora elas têm salvação em Cristo Jesus. Ai, gente, que receita deliciosa essa, né? Vamos lá, está faltando o leite. Mas, gente, parei para pensar agora, que formato que tem o leite? Aqui, dentro dessa caixinha, ele está retangular, né? Mas se você pegar o leite e colocar dentro desse recipiente, ele vai ficar nesse formato, meio que de xícara. Mas se você colocar ele nesse outro recipiente, ele também vai pegar o formato desse recipiente. Sabe o que esse leite está me lembrando? Aquelas pessoas que não sabem o que querem. Quando elas estão num lugar, elas acreditam naquilo. Quando estão no outro, e na realidade elas não acreditam em nada, porque elas não têm convicção, elas não têm certeza do que elas querem. Mas quando essas pessoas encontram a Jesus, Jesus dá a elas um motivo de viver, elas têm convicção, elas têm certeza de que elas têm que adorar e louvar somente a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de suas vidas. Agora elas são pessoas decididas e a gente vai colocar essas pessoas aqui na nossa igreja. Vamos mexer bem porque essa receita vai ficar deliciosa. Será que eu acabei? Não! Tão pequenininho, tão pouquinho, só uma tampinha, mas muito importante. Esse aqui é o fermento. Então, crianças, o fermento são aquelas pessoas que se acham pequenininhas diante de Deus, acham que não são importantes para a obra de Deus, elas acham que elas são insignificantes. Mas a gente sabe que não, né? Que todas as pessoas são importantes. Aí Jesus vem, coloca essas pessoas na igreja, só uma tampinha. E essas pessoas fazem a igreja crescer. Essas pessoas fazem a igreja evoluir. Elas fazem toda a diferença na igreja. Olha só, gente, a massa tá ficando muito bonita. E sabe o que é mais interessante? Conforme a gente vai mexendo, a gente vai percebendo que eu não consigo mais separar o ovo da manteiga. E eu não consigo mais separar a farinha de trigo do açúcar e nem o fermento de todos eles. A massa já está ficando super homogênea. Assim também a igreja. A gente não consegue mais separar um e o outro. Sabe por quê? Porque somos todos um corpo. O corpo de Cristo. Somos todos a família de Deus. Então, crianças, olha só que receita maravilhosa. Vamos colocar isso no forno? Mas primeiro, vou fazer uma coisa muito importante. Vamos untar a forma do bolo. A gente unta a forma do bolo com manteiga e farinha de trigo, para o bolo não ficar agarrado dentro da forma. Sabe por quê? Porque, assim como a igreja, o bolo não pode ficar agarrado em um lugar só.
A igreja, ela tem que se desprender, ela tem que se soltar, ela tem que falar de Jesus em outros lugares. E depois que o bolo estiver pronto, a gente vai ficar só olhando? A gente vai se deliciar, a gente vai se maravilhar, vamos consumir aquele bolo. Assim também é a igreja. A gente não pode só ficar olhando para a igreja de braços cruzados. A gente tem que aumentar a receita, espalhar a receita, dividir com outros, espalhar a igreja pelo mundo. Me fala aí se a igreja parece ou não parece uma receita de bolo. Agora eu vou colocar essa receita lá no forno e vou trazer o bolo delicioso para vocês verem como ficou. Então, crianças, já tirei o nosso bolo do forno. Olha como ele ficou lindo! Pois é, ele está lindo como é a nossa igreja. E ele está saboroso, delicioso, como é a nossa igreja. E a gente não pode deixar de repartir esse bolo com outras pessoas. Então a gente não pode deixar de falar de Jesus e convidar as pessoas para irem à nossa igreja com a gente. Porque tudo aquilo que é delicioso, que é maravilhoso, a gente tem que sempre compartilhar, não é verdade? Então, crianças, vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para que nós possamos ter esse coração cheio de desejo de espalhar esse bolo pelo mundo, o bolo da Palavra de Deus, e que a gente possa, cada dia mais, aumentar a nossa família de Deus, a nossa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando força de vontade, que o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, ousadia, que o Senhor esteja nos dando, ó Pai, alegria para falar da Tua Palavra para todos que precisam ouvir. Para aquelas pessoas que estão escorregadias como manteiga, aquelas pessoas que estão com as cascas duras como um ovo, para as pessoas que são docinhas, mas ainda não têm Jesus, para aquelas pessoas que se acham pequenas, mas elas são um fermento que podem fazer a massa crescer. Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando essas pessoas que não têm alegria na vida, não têm sabor, Senhor Deus, como a farinha. Mas que a gente possa, ó Pai, levar, ó Pai, essas pessoas para uma união, para que elas possam formar um lindo bolo e se formar a família de Deus. Senhor Deus, que nós possamos abraçar a todos como igreja. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, criança, e que nós possamos estar sempre fortalecidos na fé de Cristo Jesus. Tchau, até mais! Que bom, Tiago, que mensagem gostosa essa. Mexeu com o bolo aí. Você deve ter muito gostoso esse bolo aí, participando dele assim na palavra do Senhor. Deus abençoe as crianças aí que possam fazer um bom uso agora desse bolo. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E papai, mais uma vez, continue preparando essa receita gostosa aí com a palavra de Deus para a nutrição dos seus filhos nesse dia. Deus pode estar abençoando as famílias nesse momento. Nós queremos agora passar para os nossos avisos da semana. Os irmãos estão sabendo que já estão claros, estão ansiosos, aguardando o nosso retorno, querendo saber como é que está a nossa reforma, quando é que nós vamos voltar. Estamos chegando ao final. Essa semana, com certeza, a conclusão dessa primeira até a terceira parte vai ser concluída. Já passamos pela primeira, segunda, já vai ser colocadas janelas de vidros amanhã, já vai estar sendo pintado segunda-feira ou terça-feira, mais tardar, a conclusão da pintura. Agora, queridos, tem uma parte que a gente precisa se envolver. Os irmãos sabem que a gente faz o trabalho voluntariamente para o nosso Deus. A obra do Senhor que requer de cada um de nós, nossa participação. Nós podemos pagar aquilo que nós não podemos fazer e nós sabemos fazer. O que é aquilo que nós sabemos fazer? Precisamos fazer um esforço juntos e queremos contar com os irmãos. Agora é hora da limpeza, é hora de arrumar agora o nosso santuário, é hora de fazer o nosso melhor agora que nós sabemos fazer, a preparação para o nosso retorno. E eu quero conclamar aqui os irmãos, homens e mulheres, formar um mutirão aí para a gente dar uma limpeza geral no nosso templo, fazer com que ao retornarmos aos nossos cultos presenciais, temos um ambiente bem gostoso. E você, querido, é responsável por isso. Pois eu clamo aqui você, irmão, irmã, tem disponibilidade de tempo, faça um pouquinho do seu sacrifício. Nós vamos estar colocando no nosso grupo social aí os horários
das nossas reuniões, dos nossos momentos de estar trabalhando aqui. Eu vou estar com os irmãos aqui, eu quero estar participando, eu quero estar dentro, porque essa é uma obra que nós iniciamos, queremos dar continuidade a ela. E contamos também com você, participando disso aqui também. Nós esperamos que cada irmão se empenhe o máximo. Nós contamos com a sua participação. Nós não queremos esperar o que alguém venha fazer no nosso lugar ou pagar, fazer aquilo que nós podemos fazer. Então vamos juntos fazer a obra do Senhor, né? Nós queremos agora também passar para os irmãos a outra parte da nossa vida como igreja, a parte financeira da igreja. A dedicação dos seus dízimos, da sua oferta ao Senhor. Você precisa estar lembrando que a obra é de Deus, a porta do templo ainda não se abriu, né? Mas os compromissos eles continuam. Veja aí, o número da nossa conta está aparecendo aí, você pode anotar logo e até aproveitar. Durante o próximo cântico, você já preencher aí também, fazer a sua transferência para a conta bancária da igreja, do seu dízimo, da sua oferta. Se você está nos ouvindo também, você quer abençoar a nossa igreja, estando dando uma oferta também, nós, com certeza, não só nós somos gratos, mas Deus, com certeza, também ficará muito feliz com a sua atitude de estar investindo na obra do Senhor. Nós contamos com a sua participação também nesse trabalho. Queridos, nós sabemos que as dificuldades são grandes para a gente poder estar visitando os irmãos, falando com os irmãos à distância. Não é possível, eu tenho sentido muito a necessidade de poder estar presente, mais próximo dos irmãos. Tenho tido informações de irmãos que estão enfermos, que irmãos estejam orando, vamos estar juntos em oração, vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração, às 19h30, se junte a nós. Sei que não é muito fácil estar orando à distância, mas quando você está junto ali, você está também colocando diante de Deus as nossas vidas, a vida da sua igreja, as pessoas que precisam também desse momento do socorro do Senhor. Por isso, fica aqui o meu apelo aqui agora. Eu não posso estar com os irmãos visitando a sua casa. Eu tenho estado orando, eu tenho ligado para os irmãos, tenho orado com os irmãos pelo telefone, mas isso não é suficiente. Esperamos em Deus que logo, logo possamos estar juntos orando ao nosso Deus. Nós queremos agora também agradecer o nosso querido pastor Jonatas Liras, que vai estar trazendo a mensagem ao nosso coração nesta noite, falando do amor de Deus na nossa vida. Que o seu irmão possa agora prestar bastante atenção, deixar Deus falar também o seu coração. Ore por ele nesse momento também, nós vamos estar orando. Deus pode estar abençoando a sua vida, a sua igreja e a sua família também. É um momento que todos nós devemos lembrar de orar uns pelos outros. Baixe sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai eterno, mais uma vez, estamos diante do Senhor, Pai, para te agradecer as muitas bênçãos que já temos de ti recebido, ó Pai. Mas queremos também colocar no teu altar os nossos pedidos de oração, Pai. Tu sabes que além da lista que nós temos já agendada no nosso grupo, Pai bondoso, com tantas pessoas têm sido abençoadas, têm sido restauradas, Pai bondoso, tem a que estão sofrendo ainda, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor agora a vida do pai da irmã Sinara, Pai bondoso. Põe tua mão de poder sobre ele. A vida também dos meus sobrinhos, Emerson ali em Brasília, Ana Lívia no Espírito Santo, Deus bondoso, que estão também acometidos desse vírus, Pai bondoso, que tem assolado tanta gente. Deus, põe tua mão de poder sobre a vida deles e abençoa a tua igreja, Pai bondoso. Blinda os teus filhos, Pai bondoso, que essa pandemia não os alcance, Deus bondoso, e possamos voltar felizes, alegres à tua presença, à tua casa, Pai bondoso, e juntos ali adorar o Senhor. E não só te adorar, mas também te agradecer, Pai bondoso, pela bênção, pelo cuidado, pelo amor do Senhor nas nossas vidas. Fica conosco, Pai bondoso, e abençoa o teu filho, que agora trará para nós a tua palavra. Usa-o, Pai bondoso, poderosamente. Que ele não fale de si, mas que o teu Espírito fale agora ao nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir também, Pai bondoso, nesta noite. É a nossa oração que fazemos no nome santo e eterno do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor Deus amado. Amém.
Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era céu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era céu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era céu e me fez viver. Te agradecemos, meu Deus, mesmo sem merecer a sua graça, ó Pai, se derrama sobre nós, nos perdoa, nos lava, nos purifica. Obrigada, Senhor, por esse infinito amor. Obrigada, Senhor, por esse amor que nos constrange. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Olá, gente, muito bom. Pelo tempo que eu tenho acompanhado as ministrações, eu tenho crescido muito e hoje fazer parte disso é um privilégio muito grande. Quero mandar aí o meu abraço ao pastor Edson, toda a equipe, toda a igreja Batista de Boas Novas aqui em Manaus. Tem sido bênção, tem sido uma igreja que tem produzido um material incrível, um musical, né? Eu falei isso para o meu amigo Dinho, que tem feito parte desses bastidores, que o musical
a banda, meu Deus, está muito lindo. Então, parabéns. O meu beijo, em consideração a todos vocês aí pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Como eu estou observando e estudando com vocês sobre esse tempo, né, de encorajamento, e o tema tem sido muito propício sobre a palavra fortalecer, e estudei, inclusive, fui muito edificado semana passada com o Iago sobre a vida de Jeremias, né, quanto que Deus também deu uma palavra e sustentou o seu profeta, o seu servo. Eu creio que Deus está fazendo isso com a gente. Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dando musculatura espiritual para permanecer firmes ou permanecer inabaláveis no dia mau, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, né? Quando ele fala da armadura de Deus. Então, eu creio que essas ministrações são como palavras que vão nos fortalecendo, vão nos capacitando. E hoje o personagem e a pessoa que eu quero destacar das Escrituras é o Elias. Você conhece já um pouco da história de Elias, ele que é um homem muito usado por Deus, um profeta cheio do Espírito Santo, o Elias que ora para chover, ora para não chover, ora e desce fogo do céu, né? O Elias que enfrenta os 450 profetas de Baal, agora está numa fase complicada. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler esse capítulo todo, quando o Elias se enfraqueceu, ou quando a vida, os problemas, uma ameaça achataram o profeta Elias e fizeram ele deprimir. Então, não sei se isso tem a ver também com a dinâmica da sua vida. A Bíblia fala que existem momentos que a gente vai passar por tempestades, né? Jesus falou isso, Mateus capítulo 7. E seja justo ou injusto, todos nós passamos por momentos de fraqueza, de abalo, de tempos quando alguém da nossa família morre, tempos de perda, tempos de desemprego, tempo de crise, mas a diferença é que quem está na areia é grande a sua ruína, mas quem está na rocha, a palavra de Deus diz, Jesus fala, que permanece em pé. Então, que essa palavra de hoje possa fazer você ser vitorioso, que você aprenda com as Escrituras como manter-se forte, inabalável para o tempo da crise. Então, o texto de 1 Reis, capítulo 19, leio a partir do verso 1. Vou ler os 3 primeiros versos. A gente vai estudar versículo por versículo como é que Elias foi achatado ou enfraquecido nesse tempo e como Deus fortaleceu ele. Então, 1 Reis 19 diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. E aí o texto continua, mas até aqui a palavra é que o Elias ficou com medo. A gente pode tirar medo e colocar qualquer outra palavra que tem a ver com ameaças, tem a ver com algo que fragiliza você, ou como a gente diz na psicologia, mobiliza você. Alguma coisa que você fica sabendo, uma informação, gera uma emoção. E aqui, no caso, a emoção do medo fez com que Elias tivesse uma
perspectiva do futuro. E geralmente o medo está atrelado à morte. Medo da morte, medo de que alguma coisa, por exemplo, em relação ao Covid-19, medo que eu fique doente e que eu morra. Então, o medo sempre, no final das contas, é o medo da morte. E a Bíblia fala que ele fugiu para salvar a sua vida. Só que, ao mesmo tempo que o Elias acredita nessa possibilidade, nessa ameaça, e querendo salvar a sua vida, fugindo de Jezabel, mostra a incoerência daqui a pouquinho, porque o próprio Elias, que queria salvar a sua vida, pede para morrer. Então, eu vou mostrar para você aqui 4 etapas que o Elias tomou e 4 direções que ele tomou, 4 comportamentos que ele teve, que fez que ele se fragilizasse. Se existe uma forma da gente se fortalecer, existe também coisas que a gente faz, que a gente administra a nossa vida, que a gente se enfraquece. E uma coisa que o Elias fez e eu vou ler agora com vocês, o capítulo 19 ainda, vamos ler o 3 ainda em diante. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida, foi para Berseba, numa cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse, levante-se e coma. O texto continua, mas eu queria falar que o que Elias fez como autodestruição, essas 4 etapas, geralmente é o que a gente faz diante do medo, diante de uma ameaça, diante de um diagnóstico, diante de uma dívida, diante de algo que mobiliza a gente. A gente fica sem saber o que fazer e parece que está na nossa programação esse passo a passo. A gente não vai direto. Elias não pensou em morrer direto, ele foi descendo, ele foi chegando a essa conclusão. Então, a primeira coisa que o texto diz lá no verso 4, que ele se isolou. Ele foi sozinho. Ele deixou o servo dele, alguém que tinha um papel de apoio, ajuda, até de afeto. Ele teve a ideia de, não, eu preciso ficar sozinho, eu não quero ver ninguém, eu quero... Por mais que seja importante a quietude de vez em quando, em momentos de crise, a gente tem que ter cuidado com a dosagem da solidão. Então, uma coisa que o Elias fez errado foi que ele se isolou, de tudo e de todos. Ele se isolou do propósito de ser profeta, se isolou do servo, se isolou da família, ele se isolou das pessoas. A segunda coisa que ele fez foi, ele desistiu, ele jogou a toalha, jogou aquilo que ele tinha conquistado até aqui, tudo que ele tinha vivido com Deus. Você vai ler, um dos profetas mais usados por Deus. Tem uma hora que ele está num ponto e ele vai para outro, e a Bíblia fala que o Espírito Santo se apodera dele e ele vai mais rápido que os carros, os cavalos de Acabe. Então o Elias tinha algumas experiências bem sobrenaturais com Deus. E é como se nada disso tivesse sido relevante, ou como se nada disso tivesse acontecido. Ele dá uma regredida espiritual, ele desiste. Não sei se acontece com você, ou se já aconteceu com você, depois de grandes avivamentos na nossa vida, depois de um acampamento, depois de um congresso, depois de uma série de conferência marcante, poderosa, depois de ter vivido uma viagem missionária incrível com Deus, ter vivido algo incrível de forma espiritual, né, com
com as pessoas da igreja ou algo que você mesmo teve da parte de Deus, vem um esfriamento espiritual. Logo na sequência, vem um esfriamento, vem uma vontade de voltar a consumir as coisas que o mundo oferece. Você vai se envolvendo com o pecado. Poxa, faz tempo que eu não peco, então eu vou meio que desistindo daquela espiritualidade, desistindo daquela comunhão com Deus, desistindo daquela experiência que foi tão marcante. Então, o nosso amigo Elias também se sentiu não só isolado, não só desistente disso, mas ele também, uma das coisas que ele faz é focar no negativo. Ele entende que não tem mais jeito. Ele começa a nutrir pensamentos negativos. A gente chama na psicologia de crenças limitantes. Começou a colocar para dentro, na sua cabeça, que não tinha mais saída. Começa a focar no negativo. A Jezabel vai me matar. A Jezabel vai e tudo que ela quer, ela consegue. E começa a colocar esses pensamentos de uma forma tão sistemática. Eu fico como se ele fosse um fantasma me visitando. Não vai dar certo. Eu, essa semana, conversei com uma jovem senhora e ela tem tido algumas crises na sua família, alguns problemas na sua casa. E ela falou para mim, olha, eu estou com uma dor na minha coxa e eu tenho certeza que eu vou fazer o exame no médico, ele vai dizer para mim que é câncer. Ela já está tão desistida da vida que ela já começa a concluir que uma dor na coxa é um câncer. Então o Elias, ele focou no negativo. Ele disse, não tem mais jeito, é melhor a morte, eu já cansei, eu dei a minha vida pelo reino de Deus, dei a minha vida para ser profeta, ser usado por Deus, mas parece que alguma coisa estraga, alguma coisa apodrece no coração dele, e ele começa a dar mais ouvido para a palavra de uma mulher, a palavra de uma pessoa, a palavra de ameaça, né? O texto diz que ela disse que iria morrer, ele iria ser tratado como ele tratou os profetas de Baal. Então o Elias acredita nisso, se amedronta, por quanto mais ele vai descendo, ele se isola, ele desiste, ele começa a focar no negativo e por fim ele se esquece de Deus. O fato da gente querer a morte é a nossa desistência da fé. Querer a morte é acreditar que nem Deus consegue resolver o meu problema. Dizer para si que o problema é maior que o seu Deus então, ter um momento de incredulidade, de se esquecer de quem Deus é, o que Ele já fez no passado. O povo de Israel, quando eles estavam peregrinando no deserto, de um ponto para o outro, eles sentiam dificuldades e às vezes superavam, às vezes Deus intervia com milagres e eles colocavam um monte de pedras e dizia como memorial, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E a vida é assim, a gente tem que passar pela vida dizendo para cada momento Ebenezer, para cada instante que a gente passa por crise e supera, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o pensamento pode ser assim, se Ele ajudou até aqui, se eu já venci o leão, o urso, eu vou também vencer esse gigante. É o pensamento, a lógica de Davi. Se eu já venci aquele ano de 2009 que foi difícil, o 2020 também eu vou superar. Se eu venci um câncer, essa situação agora do Covid eu vou superar. Eu começo a trazer à memória, as escrituras falam isso, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fazer com que o meu coração não desacredite, meu coração não envelheça, não
não morra, meu coração não se apodreça, sim, ele se renove, que ele acredite, que ele tenha esperança. Então o Elias, como ele teve esse momento de vacilo, de fraquejar, o Senhor foi na direção dele, o Senhor interviu, o Senhor ouviu a sua oração. Eu acho muito lindo porque as Escrituras dizem que não existe uma oração que Deus não responda. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Não existe uma oração que Deus não responda. Todas as suas orações, Deus faz questão de atender. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Os seus olhos não estão tapados, seus ouvidos não estão tampados, suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Todas as suas orações, Deus responde. E ainda antes do seu consciente, da sua mente, do seu cérebro produzir palavras, Ele já conhece, né? Antes que o pensamento chegue na nossa boca, Ele já conhece. Então, não sei qual é a sua oração, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, ou pelos seus pais, ou por alguém que você ama, que está longe dos caminhos do Senhor, ou pela sua própria vida. Saiba que todas as orações que nós fazemos, Deus faz questão de mandar os seus anjos, mandar mensageiros. Ele mesmo faz questão de mandar o seu Espírito para convencer você, para consolar você, para, quem sabe, mudar a realidade. E às vezes Deus não muda a realidade, Ele muda o nosso coração. Lembra lá na hora que Jesus está no barco com os discípulos? Nos dois relatos, uma hora diz Jesus acalmando a tempestade, depois Ele fala para os discípulos ficarem calmos. No outro relato diz que Jesus primeiro acalmou os discípulos, depois que acalmou a tempestade. Então, na vida é assim, essa é a dinâmica. Às vezes Deus cura a gente e isso nos acalma. E às vezes Ele primeiro nos acalma para depois curar o nosso coração. Então eu queria te mostrar como é que Deus interviu, como é que Deus agiu na vida de Elias. Vamos lá para a nossa prescrição de Deus para a nossa fraqueza. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Deus disse para ele comer e descansar. Olha só o 5 até o 6. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se novamente. E aí o texto 7 e 8, versos 7 e 8, só reprisa a mesma coisa. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem, não aguentará a caminhada que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ele comeu, dormiu, e o alimento lhe deu forças. A versão antiga dizia: lhe fortaleceu para 40 dias e 40 noites, caminhando até o Monte Sinai. Então, ele começou a ser fortalecido pelo Senhor, cuidando do seu corpo, cuidando da sua alimentação. Depende o que vai ser a intervenção de Deus para a sua vida, é que você precisa se alimentar direito, que você precisa dormir, você precisa procurar ajuda em relação ao seu estilo de vida. Como é que está a sua alimentação? Procura um nutricionista, procura um nutrólogo, vai cuidar disso. O que faz você ficar, de repente, na tua alimentação atual, ansioso, pesado, faz você ficar com indigestão? Você lembra que o seu estômago, o seu intestino, é o seu segundo cérebro.
Se você não se alimenta direito, se você não tem uma dieta equilibrada, saudável, você vai ter muita dificuldade para superar as coisas até simples da vida. Então, uma recomendação que eu sempre dou, quando as pessoas me procuram ajuda e falam que estão ansiosas, ou que estão estressadas, ou que estão deprimidas, é exatamente isso. Como é que está a tua alimentação? Primeira coisa que Deus intervém no Elias você precisa se alimentar, precisa se fortalecer. Tem gente que está com depressão, como no caso do Elias, e está pulando refeições. Não almoça, eu estou sem apetite, eu estou trabalhando demais. Você está se sabotando, porque você não tem a energia, as vitaminas, os nutrientes necessários para você ter a força, a resiliência, a garra que é necessária para o dia a dia. Então, cuide disso. Se você percebe nessa sua avaliação que não está tudo direitinho, vai lá, procura um profissional, procura um profissional dessa área para te ajudar aí a comer bem, a dormir bem. Isso eu tenho certeza que vai te fazer bem. Dormir bem é fundamental, gente. 8 horas de sono REM. E o mais profundo do sono, se renovar. É ali que você vai encontrar a condição, o renovo para enfrentar as dificuldades da vida. Dormir bem. Se você tem problema de sono, insônia, roncopatia, apneia, sonambulismo, tem um monte de dificuldades, distúrbios do sono, procure um profissional, procure um médico, faça um exame chamado polissonografia, vai ver como é que é lá a qualidade do seu sono. Isso vai com certeza te ajudar a ter qualidade de vida. Vamos lá, continuando. Uma outra coisa que o Elias fez, ele acreditou numa mentira, ou ele acreditou em mentiras. Olha só o verso 9 a 10. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Deus respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E aí, Deus desmente a mentira. Tem uma canção que a gente fala, que ele derruba, destrói as mentiras. Então, tem coisas que a gente coloca para dentro, começa a acreditar que são mentiras. Como eu falei antes, crenças limitantes. Eu estou com câncer, eu não vou sair dessa, ninguém me ama, ninguém se importa com a minha vida. E ele começa a dizer para o Senhor que ninguém mais restou, só sobrou ele. Ele é o último dos moicanos, só sobrou ele. E aí o Senhor vai desmentir, e é a intervenção que Deus faz para Elias. Deus desmente as mentiras. Uma vez eu atendi uma pessoa que dizia para mim, depois de 8 decepções amorosas, 8 traições, ela disse para mim: John, eu não acredito mais no amor. Então, as experiências ruins fazem a gente generalizar. Não existe amor. Não existe possibilidade de ser feliz. Então, aí eu preciso falar com alguém para que essa pessoa me esclareça, que coloque algo no meu coração que renove as expectativas, renove a fé, renove a esperança. Então, não acredite nas mentiras. Quais são as mentiras que você está acreditando? Uma outra coisa que Deus faz na intervenção com Elias é que ele fala com a sua voz mansa e delicada. É o verso 11 e o verso 12. Olha só. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, um forte vendaval atingiu o monte, era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias ouviu,
cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Uma voz suave disse: o que você faz aqui, Elias? E ele novamente falou. Então Deus fala, Deus trata Elias, Deus precisou ministrar para o Elias com a sua voz suave, com a sua voz de amor. Ele pode ter muito bem naquele momento ministrado para Elias tudo que ele já tinha vivido no passado. Elias, você lembra como ele fez com Jó, né? Depois que Jó desabafou e falou todas as suas questões com Deus, ali naquele momento Deus fala. E o que Deus fala para Jó é a mesma coisa da mesma forma que ele faz com Elias. Ele faz perguntas. Por que você está assim? Vamos lá, conversa comigo, coloca para fora. O que está acontecendo com você? E essa é a forma que Deus trata a gente, fazendo catarse, colocando para fora as nossas sombras, as nossas lamúrias, as nossas lamentações. Tanto é que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Então é importante que você coloque para fora, que você diga o que está sentindo. E quando você faz isso, Deus vem com as suas respostas, ou melhor, com as suas perguntas, né? Também com as suas palavras de conforto, dizendo: vai passar, coloque sobre mim as suas ansiedades, o seu jugo, e tome sobre você o meu jugo, né? Que é suave, é leve. Então há uma conversa, há uma oração sincera, Elias sendo sincero com Deus e Deus falando com Elias. A palavra de Deus é rica nisso. Existem palavras muito poderosas. Existe um texto que eu sempre me lembro quando eu passo por uma crise, que é aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você precise ouvir isso hoje. Aquiete-se. Se lembre do Senhor, se lembre do que Ele já fez no seu passado. Saiba que Ele é poderoso, saiba que Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez que você precise se lembrar agora de todas as palavras, as promessas que Ele já lhe deu. As promessas do Senhor, elas devem ser guardadas no nosso coração. Porque a palavra mesmo de Deus diz, né, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, a palavra de Deus, a voz suave de Deus, acalmou Elias, tirou Elias da depressão, tirou Elias. Então é importante a gente, enquanto está se tratando, se a gente quer ser fortalecido, né? Além de comer, dormir, olhar para quem Deus é, ouvir a palavra de Deus, isso também é importante. Você ouvir as ministrações do Espírito Santo. Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz acreditar. É o pai lá falando com Jesus, né? Me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai que o filho estava doente e Jesus disse: eu vou curá-lo. E aquele pai dizendo para Jesus: eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Eu sei que estão dizendo que o Senhor faz. Eu sei porque eu já ouvi falar. Mas me ajuda na minha incredulidade. Às vezes a oração mais sincera que Deus quer de você é essa. Em vez de dizer numa oração: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Às vezes é dizer assim: eu não sei o que está acontecendo. Senhor, só o Senhor pode resolver a situação. Ser sincero com Deus e deixar que Ele ministre, deixar que Ele te fortaleça. E a quarta ação de Deus para fortalecer Elias foi que Deus deu uma missão para Elias. Deus deu algo para Elias fazer. E é o texto do verso 15 em diante. Olha comigo lá. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu,
filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Olha só o que eu tinha falado antes, né? Ele disse, só eu sobrevivi. Aí Deus fala aqui, eu vou te dar uma missão. A missão que você vai, como profeta, como mensageiro, como servo de Deus, você vai ungir os reis, vai passar o cajado, literalmente, né, para o Eliseu, e você, agora que estiver na ação ali fazendo isso, você vai perceber que ainda estão ali diante do Senhor, preservados, cheio de expectativa, cheio de fé, cheio de coragem, ainda 7.000 homens que não se dobraram, que não se perderam. Então, ele achava que ele era o último e Deus mostrou para ele que ainda havia saída, havia ministério, havia muita coisa para ele fazer, a vida dele ainda era necessária, a vida dele ainda era preciosa e que havia 7.000 pessoas. Ele acreditou numa mentira e Deus fez ele voltar para a sua sanidade, voltar para ter equilíbrio, para ter sabedoria, voltar para ter calma. Às vezes o que a gente precisa é de 5 minutinhos para parar um pouco, fechar os olhos e pensar, se eu for por aqui vai acontecer isso, se eu for por ali, eu tenho quais opções? E nesse momento que eu estou orando, né, falando com Deus, Ele vem com a voz dando uma saída. Existe um texto de Isaías que diz que uma voz dirá para você, este é o caminho, vá por ele. Então eu creio que o Espírito Santo tem essa mania de trabalhar com a gente, de nos tratar, de nos animar, de nos fortalecer. Da mesma forma que o Elias tomou decisões para se enfraquecer, Deus interviu na vida de Elias para fortalecê-lo. Naquele instante, o Elias então foi revigorado, ele faz o que Deus diz, né? Dá a missão que aqueles reis precisavam ser ainda ungidos, o Eliseu, que seria o seu sucessor, e aí as coisas se organizam, e a Bíblia fala, você conhece o desfecho da história, né? Que depois Deus leva Elias, Deus arrebata Elias para si. A história ainda continua no capítulo 2 de 2 Reis, depois você lê lá com calma. A moral da história, gente, a minha palavra para concluir é o seguinte: quando nós tomamos decisões, tomamos atitudes que naturalmente, por si só, elas enfraquecem a gente, quando a gente se isola, quando a gente acredita em mentiras, quando a gente deixa de se alimentar, né? A gente para de cuidar do nosso corpo, quando a gente desiste das coisas de Deus, quando a gente fecha essas torneiras importantes que tem passada de vida, Jesus falava isso, né? Olha, eu sou a videira verdadeira, lá em João capítulo 15, vocês são os ramos, todo ramo que estando em mim dá bons frutos, porque sem mim nada vocês podem fazer. Então o meu apelo de hoje é que você tenha consciência de que existe uma programação na sua carne, na sua humanidade, que faz você ir por caminhos tortuosos, caminhos da depressão, caminhos da desistência, caminhos muito complicados, caminhos do pecado. Você vai se enfraquecendo, você vai se distanciando. Antes você estava ali perto da fogueira, né, sendo aquecido, e depois você começa a se distanciar, não congrega mais, não conversa com pessoas ou com amigos espirituais, não presta conta da sua vida, vai se distanciando, para de ter exercícios espirituais, né, que é a leitura da palavra, a oração, o jejum, a própria
disciplina que você está tendo agora, que é a meditação na palavra de Deus, a reflexão, o estudo da palavra de Deus, você vai fechando essas torneiras importantes da sua vida, e aí quando você menos espera, você está fraco, você está beijando a lona, você está prostrado, e aí Deus precisa vir com a sua mão direita e te resgatar, né? Aquela ovelhinha que foge ali do aprisco, e o bom pastor vai para colocar no seu colo e trazer para si. A minha oração de hoje, por mim e por você, é que a gente vigie para não se enfraquecer, e que Deus nos ajude a cada dia a manter o nosso coração queimando por Jesus, a nossa vida sempre cada vez mais fortalecida para permanecer inabalável. Ser abalado, todo mundo vai ser abalado. Tempestade vai vir para todas as casas, mas a diferença é que quem está na rocha permanece em pé. Quem tem a experiência diária com o Espírito Santo, quem tem a palavra de Deus como seu alimento, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais a gente tem isso, essa vazão, essa água viva, essa seiva de Deus passando por nós, mais sábios, mais fortes. Davi dizia uma frase que para mim ela é poderosa. Ele falava assim: 1000 caem à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não sou abalado. Existe um lugar que você não é abalado. Existe um lugar que as coisas podem cair ao seu redor. O mundo, como diz a canção, né? O mundo cai ao meu redor, mas eu não sou abalado, por causa das disciplinas, por causa da comunhão que eu tenho com o nosso Deus. Quanto que eu conheço da palavra, quanto que eu tenho pessoas que me fortalecem, que me encorajam, que me aconselham. Quantas vezes uma pessoa chegou na minha frente e disse assim: eu não sei mais o que fazer, eu tenho pensado em morrer, eu já tentei algumas vezes, eu acho que eu vou continuar nessa minha dor e não tem como sair dela. E numa conversa, e no momento que a gente ora, no momento que eu conto as minhas experiências, um ponto importantíssimo, né? O aconselhamento. Talvez você está num ponto como Elias, de desistência, você não consegue mais ver a luz no fim do túnel. Saiba que Deus tem anjos, Deus tem alimento, tanto espiritual quanto físico, né? Nutrientes para te animar, te fortalecer, para te deixar cada vez mais inabalável. A minha oração por você é que, da mesma forma que Deus fortaleceu Elias, Ele também fortaleça você. Amém? Eu queria orar mais uma vez pela sua vida. Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs que estão assistindo essa ministração agora. Que no nome de Jesus, tudo que está desorganizado na rotina, na alimentação, no sono, que cada um, Senhor, possa ser constrangido pela Tua Palavra e ser levado a um autoexame, a perceber, a confessar que realmente precisam de ajuda. Usa, Senhor, assim como o Senhor mandou anjo para falar com Elias, para fortalecer o Teu filho, eu peço também que o Senhor use anjos para fortalecer a Tua igreja, fortalecer os meus irmãos, aqueles que estão querendo desistir, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor sopre o Teu alívio, que o Senhor sopre de forma poderosa para eles, que o Senhor fale com a Tua voz suave, que aquilo que está acontecendo não tenha um foco, que aquilo que está acontecendo não cresça, que aquilo que está acontecendo de ruim, de angustiante, não tenha um foco e cresça mais do que a Tua palavra, mais do que o Teu poder. Eu creio que cada um de nós, que já passamos por tribulações, descobrimos que o Senhor é um Deus presente na hora da angústia. Então eu peço que
a Tua palavra hoje fortaleça cada pessoa, cada família, cada casamento, cada jovem, cada senhor, cada senhora que está pensando em morrer, está pensando em desistir, que está fraco na fé, fraco no amor, fraco na esperança, que no nome de Jesus, o Senhor, com a Tua boa mão, com o Teu Espírito, com a Tua palavra, com todas as coisas que o Senhor tem disponível, que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que haja um fortalecimento, porque a alegria que vem do Senhor é aquilo que nos fortalece. Que o Senhor sopre a Tua alegria sobre a casa de cada um dos meus irmãos. Essa é a nossa oração. Fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito em cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará.
Obrigado, pastor Jonas Lira, pela mensagem linda que o irmão trouxe ao nosso coração. Deus continue abençoando a sua vida. Hoje, irmão, estamos encerrando o nosso ciclo do nosso tema sobre fortalecer. Sei que os irmãos estão fortalecidos no Senhor, na graça do Pai que trouxe a nós durante todo esse mês esse tema, nos fortalecendo na presença dEle, e que Deus continue abençoando a sua vida. E você, meu querido, que ouviu essa mensagem, nesse momento mesmo à distância, se algo tocou no seu coração, Jesus quer falar com você também, nós queremos lhe ajudar, estar com você. Está aí o nosso contato, você pode se manifestar falando conosco pelo WhatsApp, pelo telefone mesmo, está aí, você pode ligar e nós queremos também estar com você ao lado. A minha oração é que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você sentiu no seu coração o desejo de servir ao Senhor, de amar o Senhor, Deus quer fazer algo na sua vida. Que Deus possa estar abençoando você, nós queremos também te ajudar. Entre em contato conosco, será um prazer ajudá-lo também. Deus abençoe grandemente sua vida, grandemente a vida da nossa igreja. E, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma semana abençoada. E próximo domingo estaremos de volta aqui mais uma vez. Contamos com a sua presença, com as suas orações. E Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua igreja. Como eu falei a princípio, os irmãos precisam estar unidos nesse objetivo para fazermos o melhor. De volta próxima semana, mas lembrando que durante a semana nós teremos o nosso envolvimento total na obra do Senhor. E nós contamos com você. Deus abençoe, fique com Deus e até próximo domingo, se Ele assim nos permitir.